Boa tarde, hoje a gente vai falar do poder regulamentar. Esse vídeo é complementar a um outro vídeo que tem nesse canal, que trata dos poderes da administração pública. Então vamos lá. A gente viu que o poder regulamentar é o poder que o chefe do executivo tem de especificar a forma de cumprimento da lei por meio de decretos e regulamentos, ou seja, o presidente da República, o governador ou o prefeito vai dizer como a lei deve ser cumprida por meio do decreto. Ele vai dar detalhes para o cumprimento da lei. Então, aqui surge o seguinte questionamento: existe poder regulamentar fora do poder executivo? E do ponto de vista prático, é óbvio que sim. A gente pode dar alguns exemplos. Artigo 51.3 da Constituição Federal, que atribui competência à Câmara dos Deputados para elaboração do regimento interno. Artigo 52.12 fala do regimento do Senado. Eu trago aqui outro exemplo, artigo 96, 1A também da Constituição Federal, que atribui competência aos tribunais para elaborar seus regimentos internos, e além disso temos uma quantidade muito grande de provimentos e resoluções do CNJ, que estão, do ponto de vista prático, regulamentando leis. Mas isso é o tipo da coisa que você falaria numa prova discursiva. Para fins de prova objetiva, a gente recomenda que o candidato se atenha ao que a doutrina fala de forma mais literal. E a doutrina normalmente fala de poder regulamentar como sendo prerrogativa dos chefes do executivo. Vamos ao fundamento constitucional do poder regulamentar. Ele está presente no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que atribui ao presidente da República a prerrogativa de sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vale a mesma regra para os governadores e prefeitos em razão daquilo que o STF chama de princípio da simetria. O princípio da simetria quer dizer que, quando se trata de regras gerais de funcionamento do Estado, aquilo que vale para a União vai valer para os estados e municípios. Não quer dizer que tudo esteja no princípio da simetria, mas nesse caso, sim. Independentemente de haver previsão na Constituição estadual ou na lei orgânica, os governadores e prefeitos têm poder regulamentar. Aqui eu trago um questionamento relevante. Todas as leis precisam ser regulamentadas? Não. Em algumas situações, a lei diz que alguma coisa vai ser feita nos termos de regulamento ou decreto e tal. E nesse caso, vai ter que ter um decreto ou regulamento. Mas, como regra geral, não. A lei, a partir da sua vigência, ela está valendo. E ponto final. Se ela não diz nada, ela está valendo sem precisar de decreto. Agora eu trago aqui uma questão para que o aluno aponte a assertiva correta entre A, B e C. Vamos à leitura. A. O poder regulamentar é a prerrogativa que os chefes do executivo têm de especificar o cumprimento da lei. Tá certo, eles fazem isso por meio dos decretos e regulamentos. B. O poder regulamentar pode criar obrigações e direitos sem previsão legal. Tá errado, em razão do princípio da legalidade. C. Todas as leis precisam de regulamentação para serem implementadas. Está errado, como a gente acabou de ver. Resposta A, portanto. Vamos ao próximo assunto. Poder regulamentar é um poder-dever. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o chefe do executivo tem a obrigação de regulamentar a lei quando isso for necessário. Então, não é como se o presidente da República pudesse olhar para a lei e falar assim: olha, essa lei eu não gostei muito, então eu não vou expedir o decreto, não. A lei está falando que precisa de decreto, mas eu não vou expedir porque eu não gostei. Não. É um poder-dever. Ele pode e tem que fazer. E se não fizer? Se não fizer, pode ser impetrado mandado de injunção pelo interessado ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão por parte dos legitimados constitucionais. Poder regulamentar pode ser exercido por ente federativo diverso? Vamos lá. Uma lei da União pode ser regulamentada por decreto estadual? Como regra geral, não, né? Como regra geral,
Prefeito vai regulamentar a lei do município dele, governador vai regulamentar a lei do seu estado, presidente da República vai regulamentar leis federais, mas em algumas situações sim, vamos lá. Uma lei de caráter nacional que preveja regulamentação nos âmbitos estaduais e municipais, ou uma lei de caráter estadual que preveja regulamentação no âmbito municipal. Tem aqui um erro de ortografia no slide. Vamos ao exemplo. Nos termos da Lei Complementar Nacional 140, em seu artigo 8º, os estados têm competência para formular a política estadual do meio ambiente. Estou aqui tratando daquela situação em que existe uma cooperação entre os entes federados na proteção ambiental. Isso está previsto na LC 140. Nesse artigo, ela estabelece que vai existir uma política estadual de meio ambiente, obviamente em consonância com a política nacional do meio ambiente. E os municípios daquele estado também vão ter que respeitar aquela política estadual do meio ambiente por um motivo óbvio, porque se tem uma floresta ali, é impossível separar o que é competência municipal e o que é competência estadual em termos puramente territoriais. Não tem como existir um território que seja do município que também não seja território do estado no qual está aquele município. Então, a legislação municipal ambiental tem que estar de acordo com a legislação daquele estado. Nesse sentido, a política estadual de meio ambiente pode ser regulamentada de forma direta por um decreto municipal, sem necessidade de lei municipal. Se alguém quiser um exemplo de escala nacional, posso falar da lei de improbidade no seu artigo 13, Lei 8429, artigo 13, que fala das declarações de bens dos servidores públicos. Ela é uma lei nacional, lei de improbidade, que é regulamentada por decretos estaduais e municipais, que estabelece a obrigação dos servidores apresentarem suas declarações de bens. Diferença entre decreto e regulamento. É um tema de pouca importância prática, pouca ou nenhuma, né? Bom, em alguns casos acontece de o decreto ser o veículo formal por meio do qual o regulamento é introduzido na ordem jurídica. Então, vou dar um exemplo. O Decreto Federal 9580 de 2008 traz o regulamento do imposto de renda. Na prova, expressão decreto e regulamento podem vir juntos, podem vir de forma separada, e para fins de prova objetiva, querem dizer a mesma coisa. Eu digo para fins de prova objetiva porque no âmbito puramente acadêmico, do cara que está fazendo doutorado, ele pode enxergar alguma distinção, mas para quem está preocupado em prestar concurso, isso é irrelevante. Pode aparecer decreto ou regulamento na prova. Também pode aparecer a expressão decreto ou executivo e regulamento executivo, que é a mesma coisa. E o que o executivo quer dizer? Quer dizer que o decreto ele serve para ajudar a execução da lei. Decreto ou regulamento autônomo. Vamos lá. Decreto ou regulamento autônomo é aquele que disciplina determinada situação sem que exista previsão legal, ou seja, é uma exceção ao princípio da legalidade. Isso existe no Brasil? Existe em situações muito específicas. Inciso 6 do artigo 84 da Constituição Federal, que atribui ao presidente da República a prerrogativa de dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Isso aqui é o exercício do poder hierárquico, que a gente fala naquele vídeo de poderes da administração. Quer dizer assim, mudar, olha, esse departamento aqui eu vou dividir em dois, isso aqui eu vou juntar com aquele ali, essa pessoa aqui vai fazer isso, esse outro funcionário vai fazer aquilo, enfim, organizar. Além disso, regulamento ou decreto autônomo pode dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Funções ou cargos públicos. Então, vamos à pegadinha. Eu quero que o aluno julgue a seguinte assertiva. No exercício do poder regulamentar autônomo, o presidente da República pode extinguir órgãos públicos vagos. Essa assertiva está errada. Por quê? Porque a Constituição fala de cargos e funções, não de órgãos. E agora eu faço o seguinte questionamento. Essa regra do artigo 84.6 da Constituição Federal também vale para prefeitos e governadores, pelo princípio da simetria? E isso é um tema discutido no âmbito da doutrina. Em provas estaduais ou municipais, recomendamos
que o aluno responda que sim, até porque do ponto de vista prático existe mesmo. Na prática, os prefeitos e governadores estão o tempo todo dispondo sobre decreto, organizando as funções, esse tipo de coisa. Também é relevante, se você está prestando concurso estadual ou municipal, ver se tem previsão expressa disso na Constituição estadual ou na lei orgânica, conforme o caso. O Código Civil tem um decreto regulamentador? Poderia ter? Não tem, e para a maior parte da doutrina não poderia ter, porque o Código Civil regula relações entre pessoas ou pessoas e coisas. O Código Civil trata do direito de propriedade, trata do casamento, trata da sucessão, trata das obrigações do direito civil, ele trata de relações entre pessoas, relações no âmbito individual. Consequentemente, para a maior parte da doutrina, isso não poderia ser objeto de regulamento ou decreto, porque o executivo ele vai regular as leis que tiverem relação com a atuação do executivo, ou seja, por exemplo, leis de licitações, por exemplo, leis sobre órgãos públicos, em geral, leis sobre contratação de servidores públicos, leis sobre o regime jurídico de pessoal, leis sobre compras da administração, enfim, aquilo que dependa da ação estatal direta. Isso para a maior parte da doutrina, como eu disse. Poder normativo e poder regulamentar. Alguns autores utilizam a expressão poder normativo como sinônimo de poder regulamentar. E outros entendem que o poder normativo é o que inclui os demais atos administrativos, além dos decretos e regulamentos, como resoluções, portarias, etc. Ou seja, para este segundo grupo de autores, poder normativo é o que está presente, por exemplo, em uma resolução, e poder regulamentar seria só o decreto e regulamento. Poder normativo da agência reguladora. É um tema polêmico que já foi abordado em outros vídeos aqui. Tem um vídeo só sobre a agência reguladora. A gente está retomando isso aqui brevemente porque tem relação com o conceito de poder regulamentar. As agências reguladoras exercem funções que envolvem alto grau de complexidade técnica, como, por exemplo, o caso da Anvisa, estabelecendo regras para a produção de medicamentos. Tem aí todos aqueles casos, a ANEEL, falando coisa de faixa de frequência de energia elétrica, a Anatel, falando sobre megahertz, enfim, são normas que envolvem aspectos de engenharia, às vezes de biologia, física, química, que vão muito além da competência do legislador. Por isso que se diz que estas normas representam a discricionariedade técnica. Nesses casos, que normalmente a gente tem é uma lei que estabelece princípios bem genéricos, do tipo o respeito à saúde pública, ou alguma coisa, bem-estar da coletividade, ou universalidade do serviço, continuidade do serviço. E a forma como aquilo vai ser concretizado vai depender daquelas normas que a agência reguladora vai editar. Isso é discricionariedade técnica. E para muitos autores, no exercício desta discricionariedade técnica, as agências reguladoras têm poder normativo. A gente recomenda que o aluno aponte isso como correto. Por quê? Porque se o examinador não gostasse disso, ele nem ia falar disso na prova. Se está falando é porque gosta. Sustação do decreto que passa dos limites. Nos termos do artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, é competência do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o presidente, ou o governador ou o prefeito edita um decreto que transborda completamente do limite da lei, e nesse caso, o legislativo vai lá e corta. Diz, não, essa parte aqui está valendo, essa parte aqui não está valendo. Ele retira da ordem jurídica aquela parte que transborda os limites da lei. Como a gente havia dito, em razão do princípio da simetria, mais uma vez, vale essa ideia para estados e municípios. A gente tem que lembrar que os decretos também podem ser objeto de controle judicial, interposto por associações, advogados, Ministério Público, conforme o caso, conforme o interesse. O judiciário pode anular um decreto ou anular uma parte do decreto que passe dos limites da lei. E se o chefe do executivo editar um decreto absurdo e o legislativo, MP e o judiciário não fizerem nada? Nesse caso, o decreto está valendo em razão da presunção de legitimidade ou legalidade dos atos administrativos. Quer dizer que o ato está valendo até ser retirado da ordem jurídica.
Questão: valem para os decretos e regulamentos as regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo as quais, por exemplo, o decreto posterior revoga o anterior quando fizer isso de forma expressa ou quando regular a mesma matéria? Sim. Essas regras da LINDB valem para os decretos em sua maioria, ou seja, a ideia de que o posterior revoga o anterior vale, da mesma forma que para os outros atos administrativos. Então, se tem 2 decretos regulamentando a mesma lei e um vem depois do outro, o posterior, que dispuser sobre matéria já tratada no anterior, naquele ponto ele está revogando o anterior. E também vai revogar quando disser expressamente que revoga. Era isso que a gente tinha de tratar por hoje. Em seguida, logo logo vai ter um vídeo sobre poderes, os outros poderes que a gente viu, né? Poder disciplinar, poder hierárquico, poder de polícia. Muito obrigado, uma boa tarde.